A história começa com a explicação sobre uma torre conhecida como Torre de Deus, que é um lugar onde qualquer pessoa que chegue ao topo pode ter um desejo realizado. Uma garota chamada Rachel aparece fugindo, mas é impedida por seu amigo Ban, que pergunta para onde ela vai. Ela explica que pretende escalar a torre para ver as estrelas e pede para ele esquecê-la, mas Ban se recusa a deixá-la ir, até que de repente ela começa a brilhar e desaparece quando a porta da torre se abre. Ban acredita que nunca mais vai vê-la até que ouve uma voz dizendo que a resposta está no topo da torre. Depois disso a porta se abre de novo, e uma mão gigante então agarra ele de repente. Em seguida, Ban acorda em uma sala estranha e fica confuso com o ambiente até que a voz surge novamente dizendo que todos os visitantes são bem-vindos. Uma criatura misteriosa chamada Heaton aparece e diz que é o responsável pela torre, e logo ele chama Ban pelo nome, o que deixa o garoto surpreso. Quando Ban pergunta sobre Rachel, Heaton responde que todas as respostas virão quando ele chegar ao topo da torre. Então Heaton pergunta se Ban deseja fazer o teste para entrar na torre e o leva até uma jaula com um monstro preso. Para passar no teste, Ban precisa entrar na jaula e quebrar uma esfera preta que está no centro. Heaton o alerta que a torre é perigosa, mas Ban corre em direção ao monstro. Ele tá disposto a fazer tudo por Rachel, mas antes de ele entrar na jaula, uma garota chamada Yuri aparece e começa a falar em outra língua. Seu companheiro Evan chega logo depois e, percebendo que Ban não os entende, usa uma esfera que envolve Ban e luz. Ban percebe que agora pode se comunicar com eles. Essa esfera flutuante se transforma em um bolso que funciona como tradutor e também como fonte de sobrevivência na torre. Evan pede para Ban testar o comando modo invisível e o objeto desaparece. Ban se assusta e Evan explica que basta dizer modo visível para o bolso reaparecer. Yuri observa a reação de Ban e percebe que ele é um irregular, ou seja, alguém que entrou na torre sem ser chamado, abrindo os portões por conta própria. Ela comenta que ele parece fraco demais para um irregular. E por algum motivo Evan fica receoso de se envolver com Ban, mas Yuri não se importa se ele for devorado pelo monstro. Heaton interrompe avisando que mesmo sendo princesa de Zod, se o rei souber o que estão fazendo, todos serão executados, mas Yuri responde que o rei só descobrirá se alguém contar. Ela critica o teste dizendo que até pessoas do 20º andar teriam dificuldade com aquele monstro. Sendo assim, Yuri pergunta se Heaton acredita que Ban tem algum poder oculto, porém parece que ninguém vê nada de especial nele. E por conta disso Yuri pede para que o teste seja facilitado, mas Heaton se recusa a fazer isso. Ban insiste que consegue completar o teste enquanto Yuri acredita que ele vai morrer. E então, para ajudá-lo, Heaton propõe que ela empreste sua arma conhecida como Marcha Negra, e essa arma muda de acordo com o usuário, podendo ser apenas um pedaço de chumbo ou uma lâmina que corta qualquer coisa. Evan tenta impedir dizendo que apenas princesas podem usá-la, mas Yuri decide emprestá-la mesmo assim. Ela entrega a espada a Ban, que hesita, mas acaba aceitando. Ele promete devolvê-la após o teste e ela pede que ele apenas tente sobreviver. Ban então entra na jaula e logo o monstro se levanta e se prepara para atacá-lo, e ao ver isso Yuri tenta interferir, mas Heaton impede dizendo que Ban falhará no teste se receber ajuda. O monstro engole Ban, o que faz Yuri empurrar Heaton, mas Evan a detém. Ele explica que era impossível evitar o monstro e que Ban fez a escolha certa ao atacá-lo por dentro. O monstro cospe Ban. Yuri se irrita por Evan não ter explicado o caminho para passar o teste, mas ele diz que mesmo sabendo, poucos teriam coragem de serem engolidos. Ban se aproxima da esfera preta e acerta com a espada, mas nada acontece, então Heaton afirma que o verdadeiro teste ainda nem começou. Depois disso, Ban acorda no segundo andar, onde uma caixa preta informa que existem 400 participantes e que apenas 200 deles devem restar no fim da prova. Assim que o teste começa, Ban é atacado por um guerreiro que o imobiliza, mas logo em seguida o guerreiro é morto por um arqueiro, que também é eliminado por um atirador. Ban entende que precisa sobreviver e se prepara para atacar, mas um garoto chamado Kun aparece e diz que o golpe dele não vai funcionar. Ban aponta a espada para Kun, que o alerta sobre outro inimigo atrás. Kun provoca o inimigo chamando de jacaré falante, o que o deixa furioso. Ele se apresenta como Hack e diz que quer caçar Ban para ficar mais forte. Kun acha que Hack está apenas seguindo ordens, sem questionar por que precisa matar os outros. Hack tenta acertá-lo, mas Kun desvia facilmente e comenta que talvez tenha sido difícil para ele entender o que foi dito. Kun se despede de Ban dizendo que precisa encontrar aliados para subir a torre. Porém, ao ver a espada de Ban, decide ajudá-lo, derrubando Hack e fingindo que estão fugindo. Mas na verdade eles apenas se escondem, e então Kun pergunta de onde veio a arma Marcha Negra que Ban está carregando, e Ban logo explica que foi Yuri quem deu. E após ouvir isso, Kun percebe que ele não é um participante comum, e em seguida eles se abrigam e verificam pelo bolso que restam 268 participantes. Kun pergunta se Ban já matou alguém, e ele responde que só se lembra do que Rachel ensinou. Kun pergunta se ela é namorada dele, mas Ban diz que pertence a ela e que precisa escalar a torre para encontrá-la. E nessa hora Kun entende que Rachel é tudo para Ban, mesmo
mesmo sem compreender o motivo exato para isso. E depois Kun propõe que eles se tornem aliados e ele revela que decidiu não matar ninguém e sim encontrar 2 aliados entre os sobreviventes. Instantes depois, Rek aparece de novo e tenta atacá-los, mas uma voz anuncia que o limite de 200 pessoas foi atingido. Agora todos precisam encontrar 2 aliados e estarem tocando neles ao final do tempo para passar no teste. Kun sugere que Rek se una a eles, mas ele continua agressivo. Eles correm, duvidando se ele entendeu as regras, mas Rek diz que não quer virar aliado da presa dele. Kun se vê sem escolha e se prepara para matá-lo e buscar outro aliado, mas Ban lembra que Rek queria caçá-lo, então deveriam lutar. Ban joga fora a arma e se oferece para ser morto, mas Rek se recusa até que ele use a espada. Ban não quer pegá-la e Rek perde a paciência. Kun propõe que Rek se junte a eles, dizendo que encontrará oponentes mais fortes subindo a torre. Rek recusa e ataca Kun. O tempo está acabando, então Kun agarra Rek e Ban faz o mesmo, permitindo que os 3 passem no teste. Depois os participantes aprovados se reúnem e Kun vê que 120 passaram. Enquanto isso, Rek ainda quer lutar com Ban, mas Kun alerta que se ele mostrar a espada todos irão caçá-lo. Kun sugere que Rek espere até estar mais forte para enfrentá-lo. Rek desconfia, mas seu estômago ronca, então Kun lhe oferece uma barra de cereal. Ao mesmo tempo, 2 participantes começam a brigar, até que são interrompidos por Lero, o administrador do teste, que lembra que lutas são proibidas naquele local. Todos param de lutar na hora ao perceberem que Lero é um Ranker, mas Ban não entende o que isso significa. Então Kun explica que um Ranker é alguém que já chegou ao topo da torre. Lero comenta que muitas pessoas passaram no teste, então será preciso eliminar algumas delas, e assim ele lança um jato de água com as mãos, criando uma parede que empurra todos para trás. Ele chama aquilo de Shinsu, dizendo que é a fonte do poder da torre, e ele explica que os grupos que conseguirem atravessar essa barreira vão passar no teste. Kun acha que Haki vai conseguir atravessar sem problemas, mas acredita que Ban terá dificuldade. Para surpresa de todos, Ban já está do outro lado da barreira, sem ter sido empurrado como os outros. Ele se oferece para voltar, mas Lero diz que Ban passou no teste, pois considera a sorte o fator mais importante para subir na torre. E enquanto os outros tentam atravessar a barreira, Lero faz uma aposta com Ban para passar o tempo. Eles apostam quem vai conseguir atravessar primeiro e o vencedor poderá fazer qualquer pergunta. Os 2 escolhem a mesma pessoa e como dá empate, Lero ainda assim aceita responder as perguntas. Ban pergunta se Lero viu Rachel, mas ele diz que não. Então Ban pergunta sobre os irregulares e Lero explica que são pessoas que entram na torre por meios próprios, sem seguir as regras. Ele revela que a torre é dividida em 3 partes: a torre externa, onde as pessoas vivem, a torre interna, onde estão agora, e a área intermediária, que liga as duas. A maioria das pessoas vive e morre na torre externa, mas algumas são escolhidas por Hiton para subir a torre interna. Ban se pergunta se isso significa que todas as pessoas nascem dentro da torre, o que surpreende Lero, pois ele acha que isso deveria ser óbvio. Isso faz Ban pensar se ele e Rachel são os únicos vindos de outro mundo. Lero comenta que irregulares costumam ser incrivelmente fortes, mas a conversa é interrompida quando um dos participantes começa a reclamar. Ele diz que não deveria ser reprovado, pois é forte e até conseguiria derrotar um Ranker. Lero atravessa a parede e cobre o participante com Shinsu, explicando que aquilo pode dar poder ilimitado se ele conseguir resistir. Ele revela que no 30º andar os candidatos enfrentam esse nível de Shinsu todos os dias, o que surpreende o participante. Quando Lero libera, ele cai de joelhos. Haki e Kun também atravessam a barreira. A mochila de Kun fica presa, mas ele consegue passar. Lero deseja sorte a Ban, mas o alerta para não confiar demais em Kun. Ban então observa o céu e o chama de teto, o que faz Rek rir alto, e Kun explica que aquilo é o céu, mas que ele não é verdadeiro, pois na verdade aquilo é só uma imitação feita com Shinsu. E ele diz que não sabe se o céu verdadeiro realmente existe. Então ele pergunta se Ban quer ver as estrelas e Ban responde que só ficou curioso porque Rachel entrou na torre para ver as estrelas. Kun acha estranho Rachel ter deixado Ban sozinho depois de ter cuidado dele por tanto tempo, mas Ban insiste que não há nada de errado com ela. Em seguida, o próximo teste começa e um grito faz todos pensarem que será algo perigoso e logo os grupos continuam entrando, mas Kun e Ban ficam preocupados porque os testes estão terminando rápido demais. Um participante oferece uma dica dizendo que o tempo é a chave. Ele explica que os grupos que passaram conseguiram completar o teste em menos de 5 minutos. Ban agradece, mas Kun suspeita que ele esteja apenas usando os 2 para confirmar sua teoria. O participante avisa que a curiosidade pode ser perigosa e menciona que Kun não consegue evitar se envolver por causa de uma traição que sofreu. Isso irrita Kun, que o derruba no chão e ameaça matá-lo, mas decide se controlar. Então Ban e os outros entram na sala do teste e veem um relógio.
Ban acredita que o outro participante estava certo, mas Kun pede que ele esqueça o que ouviu. O diretor do teste, Yuhan, informa que eles precisam abrir a porta correta para passar, mas só terão uma tentativa. E se demorarem mais de 10 minutos, o teste será encerrado automaticamente. Kun pede mais pistas, mas Yuhan afirma que todas já foram dadas. Ban acredita que esse é um teste de sorte. Rock perde a paciência, pois não gosta de pensar demais, e Ban tenta acalmá-lo. Kun tenta manter a calma e procura pistas na sala. Yuhan observa acreditando que finalmente apareceu alguém que sabe usar a cabeça, mas acha que esse teste não pode ser vencido só com inteligência. Kun estranha a presença de um relógio, já que todos podem ver a hora pelo bolso. Isso faz lembrar da dica que recebeu. Ele também começa a lembrar do passado, quando havia boatos de que ele e sua meia-irmã Maria tinham algum tipo de envolvimento, enquanto sua outra irmã deveria ser escolhida como princesa de Zod. Mas Maria foi selecionada no lugar dela porque Kun a ajudou. Assim que Maria foi escolhida, a família dele foi exilada. Enquanto tenta manter o foco, Haka abre uma porta por instinto e eles passam no teste. Yuhan revela que eles só precisavam abrir qualquer porta dentro dos 5 minutos. E logo Kun fica confuso sobre o que o teste avaliava de verdade, mas Yuhan entende que a traição da princesa deixou marcas profundas em Kun, que agora não consegue confiar em ninguém e hesita demais. Ele diz que o mundo não espera ninguém ter certeza das coisas, por isso Kun precisa de companheiros que abram as portas sem hesitar. Descobrimos que o participante que deu a dica a Kun e Ban foi instruído por Yuhan, que queria saber se isso ajudaria ou atrapalharia os dois. Enquanto isso, Yuhan conversa com outro administrador chamado Quant. Ele questiona se Quant aplicou corretamente o teste, pois apenas 3 pessoas passaram. Quant revela que aplicou os 2 primeiros testes de forma combinada, como uma batalha de sobrevivência sem limite de tempo. Yuhan se surpreende ao saber que os 3 aprovados mataram todos os outros participantes em apenas 30 minutos. Isso faz Yuhan se perguntar se havia um irregular ou uma princesa entre eles. Ele tem que se os superiores descobrirem, os 2 sejam executados, mas decide ajudar Quant e faz uma ligação para Lero. Enquanto isso, Ban tenta comprar uma bebida para Haki, mas não consegue. Um participante chamado Lizu compra para ele e apresenta seus companheiros, Anik e Hots. Lizu encontra Kun e Haki e diz que sente simpatia por Ban, pois ambos parecem pessoas comuns, mas mesmo assim são inspiradores. Lero então chega e anuncia que todos terão a chance de participar de um teste bônus. Lisu comenta que mais testes não são uma boa notícia, mas Lero explica que o teste é voluntário. Quem passar será considerado aprovado em todos os outros testes e poderá continuar subindo a torre. Isso faz todos se interessarem. Lero explica que 5 equipes vão participar ao mesmo tempo de um jogo de 5 minutos, onde o objetivo é roubar uma coroa. O jogo será dividido em 5 rodadas. Um membro da equipe usará a coroa e ficará sentado até o final da rodada. Se a equipe conseguir defender a coroa até o fim, as outras 4 serão eliminadas. Novas equipes entrarão a partir da segunda rodada. Se a pessoa com a coroa se levantar da cadeira, o jogo termina e novas equipes entram. A equipe com a coroa no fim da última rodada vence. Vencer cedo pode ser ruim, pois todas as outras tentarão tirar a coroa. Mas se uma equipe esperar demais, o jogo pode acabar antes que ela tenha a chance de jogar. Lero avisa que uma equipe de outra área de testes também participará, e Haki percebe que eles são muito poderosos. Alguns segundos depois, a primeira rodada está prestes a começar e todos são avisados que para participar precisam apertar o botão da sala de espera antes que Lero conte até 5. Isso a equipe aperta o botão para entrar na primeira rodada, enfrentando apenas uma outra equipe. Anik diz que seus companheiros podem ficar de lado, pois acredita que Xielan é suficiente para vencer os adversários. Xielan usa sua arma extensível para atacar. O inimigo tenta acertá-la com um soco, mas se machuca sozinho. Eles percebem que não tem chance, então tentam pegar a coroa, mas ela os impede. Lisu pede a coroa para ela, sugerindo que ele use enquanto os outros o protegem, mas ela decide usá-la e garante que não perderá. Quando a segunda rodada começa, Ban fica chocado ao ver uma garota na equipe adversária. Ele acredita que é Rachel. Lisu pede novamente a coroa, dizendo que é o mais fraco do grupo, mas Lero revela que depois que alguém senta no trono não pode mais se levantar ou sua equipe perderá. Lisu fica chocado, pois não sabia disso, mas Lero diz que os detalhes estavam explicados na sala de espera. A contagem para a próxima rodada começa e Rak se prepara para apertar o botão, mas Kun o impede. Rak exige 10 barras de chocolate para não apertar. Em seguida, 2 equipes decidem jogar essa rodada e Lisu observa que uma das equipes tem um integrante dormindo, mas os adversários dizem que não precisam dele para vencer alguém tão fraco como Lisu. A outra equipe parte pro ataque e Hot lança sua espada no ar, usando a outra para afastar os inimigos. Um dos oponentes tenta impedir o movimento de Hot, mas ele corta a faca do adversário. Outro membro da equipe tenta aproveitar a oportunidade para atacar, mas é impedido pela espada que estava no ar. Enquanto isso, Lisu está conseguindo se defender contra os inimigos, mas se preocupa com o membro da outra equipe que ainda está dormindo. Durante sua distração, uma das oponentes o ataca com uma faca, e quando ele recua, outro inimigo o segura. Lisu pensa que será derrotado, mas Hot o salva, pois já havia vencido os outros adversários.
Haki então pergunta por que Kun o impediu de apertar o botão, então Kun explica que em condições normais eles teriam participado dessa rodada. Descobrimos que o garoto adormecido se chama Lori, e ele pediu para sua equipe apertar o botão. Kun e Lori explicam o mesmo para suas equipes. O grupo com a coroa estará em desvantagem até o fim da segunda ou terceira rodada. À medida que o jogo avança, mais participantes entram, então mesmo que todos ataquem o time no trono, sempre surgirão outros para atrapalhar. No pior cenário, outra equipe roubará a coroa, por isso a melhor estratégia é sentar no trono na hora certa. Raki acredita que eles deveriam ter lutado nesta rodada, mas Ban observa que não lutaram porque Aniki é quem está sentada no trono. Os companheiros de Lori dizem que não conseguem tirar a coroa de Aniki, mas ele garante que consegue se eles distraírem Hotz e Lizu. Durante a luta, Lori desperta e dispara um grande ataque de Shinsu contra Aniki. Ela desvia e os membros de sua equipe tentam derrubá-la do trono, mas ela consegue se manter firme. Lizu e Hotz tentam ajudá-la, mas Lori lança outro ataque. Porém, ela desvia novamente e Lori avisa que pode atacá-la de qualquer lugar, então ela se irrita e usa sua arma contra todos. Ela afirma que também pode derrotar todos do trono, mas Lero observa desapontado que ela se deixou levar pelas emoções. Na sala de espera, a arma de Ban começa a reagir e Aniki percebe isso. Ela recolhe sua própria arma e entra na sala de Ban. E ao ver a Marcha Negra, ela pergunta por que ele tá com ela, e então ela percebe que ele tem dificuldade para controlá-la e afirma que ele não é digno daquela espada. Ela exige que ele a entregue. Lizu não entende porque ela se desclassificou por causa de uma espada, então ela explica que aquela arma é uma das 13 da série dos meses exclusivas das princesas de Zodo. Hotz comenta que a espada tem o mesmo cheiro da arma de Aniki e ela revela que é uma princesa de Zodo. E assim Aniki insiste pra Ban entregar a espada, mas ele se recusa, dizendo que precisa devolvê-la pra Yuri. Ela se prepara pra atacá-lo, mas Lero a interrompe, pedindo que todos voltem pra sala de espera, pois já estão desclassificados. Aniki propõe uma aposta pela espada, se eles vencerem o jogo, ela dará sua própria arma a Ban. Ban não quer aceitar a aposta, mas Aniki diz que pretende matá-lo e pegar a espada de qualquer jeito, então ele tem mais chances se aceitar. Ela comenta que as chances deles vencerem são baixas, o que irrita Haki e Kun, que se preparam pra entrar no jogo. Ao retornar pra sala de espera, uma garota de outro time sussurra algo pra Aniki, que fica irritada, mas Hotz a impede de criar mais confusão. Kun admira Ban por não ter entregado a Marcha Negra, e Ban responde que Rachel lhe ensinou a nunca trair ninguém. Ban se chama de fraco e inútil, mas Kun acredita que isso é o que o torna especial, pois mesmo fraco ele manteve sua promessa mesmo quando sua vida estava em risco. Na sequência, a equipe da outra área de teste considera entrar no jogo, mas decide esperar. Haki comenta que Kun só queria se exibir com a bolsa, mas Kun diz que queria mostrar sua força para impressionar a Nick. A quarta rodada começa com 3 novas equipes. Kun pede que Haki não lute, pois eles devem guardar forças para a última rodada. Isso deixa Ban e Haki confusos, já que as equipes parecem estar se unindo contra eles. No entanto, uma das equipes trai as outras e começa a atacá-las. Ban se surpreende por Kun ter previsto isso. Kun revela que ajudou essa equipe no primeiro teste carregando-os dentro de sua bolsa. Ele diz que já tinha um time formado com eles, mas conhecer Haki e Ban mudou seus planos. Depois do terceiro teste, ele explicou a situação aos aliados. E o laço de cabelo foi o sinal combinado para eles agirem. Haki fica frustrado por não lutar, então Kun lhe dá uma barra de chocolate e promete que ele poderá se soltar na última rodada. Kun admite que não queria usar seus aliados tão cedo, mas eles precisam vencer, pois ele quer subir a torre com Haki e Ban. Os aliados de Kun vencem as outras equipes e se desclassificam propositalmente, encerrando a quarta rodada. A última rodada começa e Kun está preocupado com a equipe da outra área de teste, pois não conhece sua força. Assim que a rodada inicia, uma garota chamada Warun derrota rapidamente 2 equipes e Kun pede que Haki enfrente. Warun ataca com seu bastão e mesmo com Haki bloqueando, ela consegue passar por ele. Ela tá prestes a alcançar Ban, mas a garota da outra equipe a impede. Enquanto Kun se distrai com isso, um homem o ataca. Kun usa a bolsa para copiar sua faca e a lança contra o inimigo, enquanto Haki enfrenta outro adversário. A garota que Ban acredita ser Rachel fica ao lado dele e diz que pretendem roubar a coroa. Ban tenta confirmar se ela é Rachel, mas o companheiro dela se coloca entre os dois. Raki pergunta se Kun subornou o grupo deles, mas Kun diz que não teve tempo para isso, pois são de outra área. Raki acerta uma cabeçada no adversário e o joga contra a parede. Kun lança suas facas no ar para distrair outro inimigo e aproveita a brecha para derrotá-lo. Raki se pergunta por que a outra equipe os ajudou. Kun acha que eles não estão interessados na coroa, então acredita que já venceram.
Ban pergunta à garota se ela por acaso seria a Rachel e pensa se ainda faz sentido subir a torre, agora que acredita tê-la encontrado. O Arun continua lutando contra a garota misteriosa que tem o salto do sapato quebrado. O Arun aproveita e corre até o trono, passando pelos outros e acertando Rachel com seu bastão. Ban sai do trono para protegê-la e se joga na frente, sendo atingido e começando a sangrar. Ele sente que decepcionou Rack e Kun, mas acredita que precisa proteger Rachel. Seu corpo libera uma quantidade imensa de energia, quebrando a máscara de Warun. Ele se prepara para matá-la, mas o tempo para de repente. E então o espírito da Marcha Negra aparece e diz que Ban perdeu o controle. Ela o beija e o faz adormecer. Lero se encontra com Yu-Han e informa que ninguém venceu o jogo, pois o Shinsu de Ban destruiu a coroa. Ele pergunta por que Yu-Han criou esse jogo e ele responde que foi para ajudar Quant, mas Lero suspeita de outro motivo. Ele percebe que o trio problemático agiu de forma estranha, ajudando outra equipe em vez de competir pela vitória. Ele acredita que um deles conhecia um dos examinados, o que é proibido segundo as regras, e acha que Yu-Han queria reuni-los. Yu-Han explica que o papel deles não é apenas escolher quem pode subir na torre, mas também eliminar os que representam perigo. Ele pergunta se havia alguém assim no teste. Lero pensa em Ban, mas diz que não. Antes de sair, pergunta se Yu-Han já viu alguém que usa Shinsu sem contrato com um administrador. Yu-Han diz que isso seria contra a lei da torre, mas menciona um irregular chamado Warek Mazino, que era capaz disso. Enquanto isso, Ban continua desacordado e Kun cuida dele. Rachel aparece e pede que ele não conte a Ban que a viu, pois acredita que se ficarem juntos, um será a fraqueza do outro. Depois que ela vai embora, Kun vê Rek tentando olhar por Ban, mas Eric diz que não se importa. Em outro lugar, a Nick pega Black March, mas o espírito da arma se recusa a falar com ela, dizendo que só conversa com homens. A Nick então entrega a arma para Lizu, mas quando ele tenta segurá-la é eletrocutado. A Black March diz que só fala com alguém bonito. Ao sair, a garota chamada Endorse percebe de quem é aquela arma e revela que pertence a Yuri. Então Endorse comenta que entre todas as princesas escolhidas nos últimos 5 anos, Yuri foi a única que recebeu uma das armas da série dos 13 meses. Ela chama a Nick de impostora, o que deixa a Nick furiosa. A Nick tenta acertar um soco nela, mas Endorse desvia. Ban acorda e Kun informa que ele ficou desacordado por 5 dias, o que o deixa preocupado, mas Kun diz que ele teve sorte. Lero aparece explicando que o próximo teste começará após a escolha das posições. Ele explica que as batalhas na torre são feitas em equipe, e a posição define o papel de cada um no combate. Existem 5 posições básicas. A primeira é o pescador, responsável pelo combate corpo a corpo. A segunda é o portador de lança, que luta à distância. A terceira é o portador de luz, que coleta e distribui informações. A quarta posição é o batedor, que investiga os movimentos do inimigo. Por fim, há os controladores de ondas, que usam Shinsu para influenciar a batalha. Lero diz que cada um deverá estudar a posição recebida e que, dependendo do desempenho, poderá ser designado para funções específicas. Kun pergunta o que acontece com quem se machuca, e Lero responde que isso é consequência da imprudência de cada um. Ele também revela que Ban foi designado como controlador de ondas, e que o treinamento só começará após 2 dias, já que o instrutor julga estar atrasado. Kun, no entanto, avisa Ban que o treinamento começará no dia seguinte, mas sua preocupação maior é Rachel. Kun diz que ela está bem, mas afirma que ela não é a Rachel que Ban procura. Ele reflete sobre seu próprio passado, e não quer que Ban passe pela mesma dor, então decide protegê-lo mesmo que precise mentir. Kun conclui que se aquela garota for realmente Rachel, significa que ela ainda não quer vê-lo. Então Ban precisa ficar mais forte e subir a torre ao lado dela. No treinamento, Hyuga explica que o Shinsu é uma substância parecida com um deus, que controla todas as coisas. Para usar uma quantidade maior de Shinsu é necessário formar um contrato em cada andar. Ele menciona que Loro já tem um contrato, mas os outros ainda não. Então pede para que todos deixem seus bolsos visíveis e fechem os olhos. E assim Hyuga orienta que comandem os bolsos. E quando Ban segue as instruções, ele vê um monstro gigante perguntando se ele quer formar um contrato. O monstro então aceita, mas diz que para Ban aquilo será mais uma prisão do que um contrato. Depois da aula, Ban pede desculpas ao Arun por tê-la ferido durante o jogo da coroa, mas ela diz que não precisa se desculpar, pois ele também se machucou. O companheiro de Lore se apresenta a Ban e propõe que se ajudem. Ban se surpreende por não estar cansado após fazer o contrato e Ho diz que vem treinando. Mas quando chega ao seu quarto, Ho se mostra completamente exausto. Ban encontra Kun e pergunta sobre Rak. Kun explica que Rak foi derrotado por outro competidor no teste dos portadores de lança, então foi pra floresta treinar e ficar mais forte. Ban acredita que também precisa ficar mais forte se quiser ter uma conversa de verdade com Rachel. Lizu e Hot se aproximam com um pedido. Eles explicam que no teste de batedor precisam fazer 9 amigos em uma semana. Kun hesita em ajudar, já que eles eram amigos de Anik, que roubou a Black March. Hotz afirma que cortaram laços com ela e Lizu diz que foi a Anik quem os
abandonou. Kun se pergunta por que eles se aproximariam de alguém capaz de deixar um aliado pra trás. Isso irrita Hotz, que provoca Kun sobre seus brincos. Lizu pede pra ele parar, pois isso tem afastado os outros. Eles estão prestes a brigar, mas Ban diz que deveriam ser amigos, pois ficou feliz quando Kun se ofereceu pra ser seu aliado no primeiro teste, já que antes ele não tinha nada. Em seguida eles vão almoçar e são observados por Endorse, que quer saber o que estão conversando. Lizu explica sobre o teste e Ban pergunta se ela também quer ser amiga deles. Endorse diz que gostaria de se aproximar de Otis, mas não pode, porque o amor é proibido na família dela. A Nick interrompe, chamando Endorse de princesa de Zod, o que surpreende todos. A Nick percebe que Ban observa a Black March e avisa que não pretende devolvê-la, mas Ban não quer pegá-la de volta. Ele se pergunta se a Nick e Endorse são irmãs de Yuri. E Kun explica que as princesas são recrutadas de famílias talentosas, então não são irmãs de verdade. Começa o teste seguinte, um jogo onde todos devem empurrar os outros para fora de uma plataforma usando agulhas. O jogo termina quando restarem apenas 8. Endorse pergunta ao administrador se existe algum tipo de segurança para evitar mortes. Ele responde que há proteção contra mortes, mas ainda é possível se machucar. Assim que o teste começa, a Nick ataca Endorse, que se defende e a joga para trás. Endorse provoca dizendo que a Nick nunca será pária para uma princesa de verdade. A Nick responde que não existem princesas de verdade, que todas são impostoras. Enquanto isso, Kun participa da aula dos portadores de luz e pesquisa informações sobre Hack, descobrindo que ele passou no teste. Kun não encontra quase nada sobre Ban e Rachel. Ele busca informações sobre a Nick e vê que depois de se tornar uma Ranker, ela foi escolhida como princesa de Zod e recebeu a arma Green April. No entanto, o registro mostra que ela deveria estar morta, o que o surpreende. De volta ao teste, Endorse joga fora sua arma e começa a correr enquanto a Nick derruba os outros participantes, restando apenas 9. Endorse diz que a Nick só deve voltar com a Green April, pois sem ela não tem chance. A Nick lança sua agulha, usa Shinsu e derruba Endorse. Ela tenta seguir com o ataque, mas Endorse agarra seu pé e a joga no chão, percebendo que ela é filha da verdadeira Nick. Sabemos que as princesas não podem ter filhos após serem escolhidas, para não espalhar o poder do rei. Endorse comenta que a mãe de Nick cometeu um crime ao tê-la, mas não acredita que ela tenha se arrependido. A Nick se enfurece e tenta atacar, mas Endorse desvia e comenta que a Nick herdou o poder da mãe, enquanto ela teve que conquistar tudo sozinha. O salto de Endorse quebra, e a Nick aproveita para empurrá-la da plataforma. No entanto, Endorse segura sua mão e implora para não soltá-la. A Nick aperta sua mão e a solta, mas Endorse agarra sua perna, fazendo as duas caírem. Elas sobrevivem e Endorse se pergunta se a mãe de Nick se arrependeu de tê-la, mas acredita que não. Enquanto isso, Ban está na aula de Shinsu, onde todos tentam estourar balões. O está tendo dificuldades, mas Yuga o elogia, dizendo que está melhorando. Ban consegue estourar os balões e Yuga diz que ele ainda tem muito a aprender, mas está indo bem. Ban agradece a Lore por tê-lo ajudado e Ru fica curioso. Lore revela que Ban conseguiu um travesseiro novo para ele, então como forma de agradecimento ensinou um truque para estourar os balões. Kun chama Ban e Ru comenta que não é do perfil de Lore ajudar os outros. Kun conta a Ban sobre a briga entre Endorse e a Nick e os chama de tolos, pois desperdiçaram seu poder se autodestruindo. Lisu aparece e diz que o prazo da tarefa termina hoje, mas eles ainda não conseguiram 9 amigos. Ban pergunta se há algo que possam fazer e Kun pensa que seria melhor se eles falhassem, pois isso significa menos inimigos. Mas Ban quer ajudar, então Kun aceita. Em seguida, Ban e Hall vão visitar Endorse, que tá ferida e faminta, já que gastou todos os pontos tratando seus ferimentos. Eles oferecem comida em troca de sua amizade. Ela resiste, mas cede à fome e assina o formulário. Eles fazem o mesmo com Anik, completando a tarefa. Lizu e Otis agradecem a Ban, mas Kun diz que o agradecimento deve ser a ele, já que teve a ideia. Otis discute com ele, mas Lizu o convence a agradecer. Enquanto todos almoçam juntos, Endorse vê Rachel e vai até o banheiro falar com ela. Endorse pergunta por que ela está afastando Ban, mas Rachel não responde. Endorse deseja que o que Rachel esteja procurando no topo da torre valha mais do que Ban. Na aula dos controladores de ondas, Sol começa a desconfiar que Ban está escondendo algo, mas sua preocupação maior é passar no teste. Após falhar novamente, ele vai ao quarto, lembra do seu passado e começa a chorar. De repente, recebe uma carta e se surpreende ao lê-la. Ao mesmo tempo, Lero se surpreende com a decisão de Yuhan de aplicar um jogo de pega-pega como teste de posições, mas eles são interrompidos por Quant. Quant pede desculpas por ter precisado cuidar de 3 participantes extras por causa de Lero, e propõe um teste conjunto. Lero anuncia que os 28 participantes que ainda não passaram farão parte do jogo de pega-pega, o que faz Rak rir já que ele já passou. Lero explica que os participantes serão divididos em 2 times, e a pontuação será calculada com base no desempenho individual. Yuhan informa que ao contar
contrário do pega-pega comum, um integrante de cada equipe será escolhido como alvo e usará um crachá. O teste acontecerá em uma arena enorme. Para vencer, o time precisa levar seu alvo até a linha de chegada ou roubar o crachá do examinador que os persegue. Quem vencer levando o alvo até o fim ganha 100 mil pontos para todos do time. Quem vencer roubando o crachá do examinador ganha 200 mil pontos. Mas se o time perder seu próprio crachá, será eliminado. Nessa hora é revelado que o examinador adversário será Quant, enquanto Kun se torna o líder de sua equipe. Logo Kun começa colocando Lizu como isca, e Lizu acredita que Quant não cairá em uma armadilha tão óbvia, mas Kun está confiante de que ele cairá sim, porque odeia perder. E então Quant entra em cena. Quant explica que o farol flutua usando o Shinsu, então se o portador de luz perder a consciência, o time ficará cego. Ele nocauteia um dos portadores de luz fazendo o farol cair, e comenta que o outro portador de luz provavelmente está com um membro escolhido do time. Quant se aproxima de Lizu, mas se surpreende ao ver outro farol acima da sua cabeça. Anik está sobre o farol e tenta atacá-lo, mas Quant segura sua arma e a puxa para baixo. Lero assiste a luta e observa que Quant fica irritado e tem dificuldade em se controlar mesmo contra oponentes mais fracos. Lero nota que Quant só pode usar uma quantidade limitada de Shinsu na arena, mas mesmo assim acredita que eles não conseguirão continuar o teste. Quant se controla e elogia o plano do grupo, perguntando o que eles farão a seguir. O grupo começa a correr e Quant decide dar uma vantagem inicial usando as escadas em vez do elevador. Lero se pergunta por que Kun elaborou um plano tão simples contra um Ranker, mas Yuhan acredita que Kun ainda guarda algo. Enquanto isso, a outra equipe acompanha o jogo e Endor se pergunta a Ban por que ele tá nervoso. Ban responde que não consegue ver Rachel em lugar nenhum. Na partida, Anik usa o elevador para subir até o telhado. Lizu acredita que já venceram, mas Kun alerta que Quant não daria vantagem sem ter um plano. Quant finalmente começa a se mover, então Kun lembra que Anik precisa de 10 minutos para alcançar o objetivo, e que eles devem atrasar Quant por ao menos 5 minutos, já que sabem que ele usará as escadas. Quant aparece diante deles e desaparece em seguida, deixando todos em pânico. Ele reaparece e o grupo tenta impedi-lo com lanças, mas ele desvia dos ataques e derrota os membros um por um. Um deles tenta usar a força bruta contra Quant, mas ele o vence com facilidade, afirmando que quem confia demais em sua força é o primeiro a morrer. Enquanto isso, Endor se comenta com Ban que ele deveria ficar feliz que a outra equipe tá perdendo, pois se vencerem ele falhará no teste de posição. Mas Ban tá mais preocupado com Rachel. Kun avisa que Quant derrotou a equipe da escada e logo alcançará a Nick. Lizu pensa em chamar Lori, mas Kun revela que Lori tá dormindo no ponto de partida. Kun diz que descobriu na aula de portador de luz que Lori vai passar no teste independentemente do resultado. Lero acredita que estão prestes a perder, mas Rak confia que Kun tem outro plano. Isso faz Lero se perguntar se Kun copiou o crachá com sua bolsa. Mas Yuhan explica que usou Shinsu para impedir cópias e compressões. Voltando à partida, Lizu se reúne com a equipe, mas Quant chega ao mesmo tempo. Lizu tenta impedi-lo, mas é derrotado e Quant alcança a ponte. Ele vê Kun e pergunta onde está a Nick. Kun afirma que ela pulou da ponte para chegar à saída. Quant não acredita, pois a altura é grande demais, e Kun o provoca dizendo que ele tem medo de pular. Momentos antes, quando Anik chegou à ponte, Kun copiou seu farol com a bolsa e a escondeu debaixo da estrutura. Quant percebe o truque e mesmo com o farol apagado sente o Shinsu. Kun nega tudo, então Quant o agarra e pula com ele. Durante a queda, Kun se separa de Quant e Anik usa sua arma para pegá-lo, conseguindo alcançar a ponte. Lero acredita que o teste acabou, pois Quant não tem mais Shinsu para subir, mas alguém oferece ajuda a ele. Anik está prestes a alcançar o ponto de chegada, mas se assusta quando Quant aparece na frente dela e toma o crachá. Kun assume a culpa pela derrota, mas sua equipe considera seu plano incrível. Eles acreditam que o outro grupo não conseguirá bolar uma estratégia melhor. Descobrimos que foram Kun e Lori que ajudaram Quant a subir de volta. Lero se pergunta por que ele traiu seu time, mas Yuhan mostra a lista de amigos do teste de batedor, dizendo que aquela é a equipe verdadeira de Kun. Ele diz que o objetivo de Kun era ensinar aos amigos como vencer, pois são eles que ele quer levar com ele até o topo da torre. Mas ele reconhece que Quant não tornará isso fácil. Depois disso, a próxima rodada começa e todos brigam para se tornar líder da equipe, mas escolhem Endorse. Ela orienta todos os pescadores a se moverem junto. Dois dos lançadores de lança discordam, dizendo que devem ser eles a capturar Quant. Hatsu chama de idiotas, dizendo que com base no que viram é óbvio que eles não conseguirão. Os outros não aceitam a crítica e o ameaçam, dizendo que ele deve ajudá-los. Hats tira as lanças deles e eles se desculpam. Enquanto isso, Serena, colega de Hats, conversa com ele e diz que acha que não pode continuar subindo a torre, pois não consegue matar os amigos que fez. Ela revela que era uma ladra de gatos e que quando entrou num barco com um Ranker, seus amigos foram mortos.
Ela perdeu a esperança, até que Hiddon apareceu e a levou à torre. No começo ela matou todos que encontrou, pois queria permanecer ali, mas agora se sente diferente. O comenta que tudo o que fazem é para subir a torre, então ninguém deve se sentir culpado. E logo quando começa a caçá-los, mas Endorse ataca seus próprios aliados. Ela compartilha seu passado dizendo que cresceu numa casa de nobres caídos. A família era a menos relevante das 10, então adotava meninas talentosas para transformá-las em princesas de Zahad. As refeições eram distribuídas conforme a colocação nos treinos, onde as melhores ganhavam jantares sofisticados enquanto as piores recebiam pão velho. Como comia pão todos os dias, Endorse matou todas as outras para poder comer o que quisesse. Ela zomba dos que acreditaram no plano e todos percebem que seu objetivo era eliminar os outros pescadores para garantir sua aprovação. Ela diz a Ban que é isso que precisa ser feito para subir a torre e que se ele está pronto deve ir até Rachel. Enquanto isso, Hots revela seu plano de parar Quant, permitindo que os dois lançadores o ataquem pelas sombras. Quant aparece e Hots tenta golpeá-lo, mas perde uma das espadas. Endorse continua batendo nos aliados. Ban tenta convencê-la a parar, mas ela diz que é um teste de posição e que eles estão competindo. Ela acha que são fracos e deveriam desistir. Ban lembra que ela também era fraca, mas não desistiu, por isso ficou forte. Ainda assim, ela segue atacando e Ban diz que não gosta das ações dela. Ela responde que precisa fazer isso para conseguir o que quer. Durante a discussão, uma das espadas de seus colegas começa a brilhar e ele tenta expulsá-la com um ataque, mas Ban a protege. Hots continua enfrentando Quant, que desvia de todos os golpes, e percebe que Quant poderia matá-lo a qualquer momento. Hots entende que precisa agir enquanto Quant ainda tá pegando leve, então corre para o escuro tentando um ataque surpresa, mas Quant o agarra e o empurra contra a parede. Hots segura seus braços e grita para os lançadores atacarem, mas eles estão fugindo. Eles não acreditam que Hots possa deter um Ranker. Quant os alcança e avisa que sua morte não será agradável, pois ele odeia traidores. O encontra Rachel e de repente aponta uma faca para ela, dizendo que a carta que recebeu prometia que Ban sumiria se ele se livrasse dela. Lero acredita que devem intervir, mas Yuhan diz que não podem interromper o teste. Enquanto isso, Ban diz a Endorse que não pode trair ninguém para subir a torre, pois só quer proteger Rachel. Endorse responde que não é isso que Rachel quer. Ban diz que não pode mudar o que sente, então parte para procurar Rachel, mas não consegue se conectar com ela. Ou vê o farol dela desligando e acredita que Ban virá. Ele se surpreende quando Quant aparece atrás dele. Ban também chega e Ho percebe que foi enganado. Ele diz a Ban para lutar contra Quant e mostrar seu poder ou matará Rachel. Após ouvir isso, finalmente Ban se prepara para atacar, mas Quant preenche o corpo de Ban com Shinsu, impedindo-o de se mover. Quant diz que se usar essa técnica em Ho, Ban poderá salvar Rachel. Quant decide sair, mas Rachel tenta fugir e Ho a acerta com sua lâmina. Ban usa a técnica de Quant para paralisar Ho, mas já é tarde, e Rachel desmaia. Ban se pergunta por que Ho faria isso. Ho diz que poderia subir na torre se Ban não estivesse ali, mas Ban diz que o via como amigo. Ho começa a chorar, dizendo que todos que importavam pra ele morreram antes de chegar ali porque ele não tem o poder de Ban ou de Lore. Ele segura a faca e tira a própria vida. Ban chora, mas Quant diz que ele não deve derramar lágrimas por um traidor. Endorse aparece, dizendo que já esperava que isso acontecesse, e Quant se surpreende por ela ter vindo capturá-lo em vez de ir até a saída. Endorse comenta que já garantiu sua aprovação, então quer deixar a situação mais interessante. Serena percebe que ela tá segurando a espada do colega de equipe e dá um tapa em seu rosto. Serena a chama de traidor e pergunta por que apareceu ali. Endorse responde que todos devem participar até o final do teste. Serena se prepara para dar outro tapa, mas Endorse diz que se continuarem perdendo tempo, Rachel vai morrer. E então, antes de começar a lutar com Quant, Endorse avisa Ban que se ele continuar passando nos testes vai enfrentar ainda mais dor, mas ela diz que ele deve seguir em frente ou vai se arrepender das escolhas que fez. Ela inicia o combate contra Quant usando o poder da espada, mas ele desvia de seu ataque. Quando Quant tenta se aproximar, Ban o impede usando a mesma técnica que tinha aprendido antes, o que impressiona Quant, que percebe que Ban já a dominou. A luta continua com Ban ajudando Endorse, mas Quant desvia de todos os ataques e consegue pegar o casaco de Endorse, onde ela havia escondido do crachá. Endorse encosta a cabeça em Quant, fazendo-o acreditar que ela tá apaixonada, mas revela que o crachá não estava no casaco e que ela também roubou o crachá dele, garantindo a vitória do time. Rak comenta que o colega de Rachel desapareceu enquanto assistia ao jogo de pega-pega. Endorse afirma que não sabe muito sobre ele porque ele não fala com ninguém e que quando o encontrou ele já estava com Rachel. Kun pede pra ela não falar de Rachel na frente de todos, mas Endorse diz que não há mais por que esconder, pois todos já sabem que Rachel é a garota que Ban tá procurando. Antes do jogo
jogo de pega-pega, Kun descobriu que apenas 2 controladores de ondas passariam no teste, e que Lore já tinha uma vaga garantida. Kun analisou os outros candidatos que poderiam ameaçar Ban, mas Voarun apareceu e disse que iria desistir. Ela alertou Kun sobre O, dizendo que ele poderia perder o controle por odiar Ban. Kun seguiu o conselho dela e descobrimos que foi ele quem entregou a carta para Hou. Rak começa a bater na porta de Kun, e quando Kun abre, vê que Rak encolheu. Rak explica que Yuhan fez isso com ele por ter sido rude, e pede para Kun usar sua bolsa para restaurá-lo, mas Kun diz que não é possível. Rak quer ir ver Ban, mas Kun o impede, afirmando que Ban não vai subir para o próximo andar, pois perdeu seu motivo para continuar. Ban aparece no quarto e conta que o ferimento de faca em Rachel era mais grave do que pensavam, então ela não poderá mais andar. Mas ele diz que será as pernas dela e a levará até o topo da torre. Ele pede ajuda dos amigos. Todos se reúnem no túmulo de O para se despedirem, e Ban agradece Rachel por ter comparecido ao funeral. Rachel começa a chorar, dizendo que o abandonou porque achava que ele atrapalharia sua jornada na torre. Ela pede para ele deixá-la para trás, pois não serve mais para ele. Mas Ban diz que mesmo tendo feito muitos amigos, ninguém pode substituí-la. Durante a noite, Lizu vê Serena tentando sair da torre. Ela diz que quer tentar dar um novo sentido à sua vida. Serena quer encontrar um motivo para ter sobrevivido, então entrega sua faca a Lizu e parte. Enquanto isso, Yuhan vê Yuga conversando secretamente com alguém e o chama de Rin. Rin pergunta há quanto tempo Yuhan sabia. E Yuhan diz que o verdadeiro Yuga sempre chega 5 minutos antes. Rin decide lutar e um enorme monstro em forma de cobra surge do chão tentando devorar Yuhan, mas uma enguia gigante aparece e corta a cabeça da cobra. Rin se anima por finalmente ter com quem lutar, mas Yuhan diz que não pretende lutar contra um Ranker de Zod. Ele explica que a missão de Rin é matar a Nick e recuperar as espadas Green April e Black March. Yuhan se oferece para ajudar, pois considera seu dever eliminar qualquer ameaça à família Zod. Lero e Yuhan anunciam o resultado do teste de posições, e Ban e seus amigos são aprovados. No entanto, Lero informa que Rachel foi desclassificada por causa de seus ferimentos. Um dos candidatos não aceita o resultado e acha que deveria ter passado. Yuhan dá uma chance a ele e diz que se aguentar 1 minuto de Shinsu será aprovado. O candidato desmaia de dor. Yuhan está prestes a anunciar o teste final, mas é interrompido por Kun, que também não está satisfeito com os resultados. Porém, Yuhan não entende por que Kun reclama, já que foi aprovado, então Kun diz que quer que Rachel participe do teste final. Yuhan responde que as regras não permitem por causa da condição física dela, mas Kun argumenta que essa regra só vale para os testes comuns e afirma que quer fazer o teste do administrador. Lero explica que eles apenas conduzem os testes, mas que o administrador pode alterar qualquer regra. Porém, Kun diz que vai fazer o teste com a condição de que Rachel participe e Yuhan o avisa que o teste é difícil e seria melhor fazer o teste comum. Ele pergunta como Kun conhece essa prova, e Kun revela que sua família possuía muitas informações. Então Yuhan afirma que apenas um irregular pode negociar para fazer esse tipo de teste e pede que Kun volte ao seu lugar. Mas todos ficam surpresos quando Ban revela que é um irregular. Ban decide fazer o teste e ele vai encontrar o administrador, enquanto os outros discutem se devem ou não ajudá-lo. Lero diz que se ajudarem terão acesso ao caminho mais rápido para o topo da torre, mas serão conhecidos como aliados de um irregular. Kun decide não ajudá-lo, mas Rek o chama de covarde, então os outros afirmam que sabem que Kun está fingindo, tentando provocar todos para que ajudem Ban. Mas eles já decidiram que vão ajudar. Em seguida, Ban volta do encontro com o administrador e revela que ele e Rachel foram autorizados a fazer o teste. Yuhan explica que o teste final será uma caçada subaquática, onde eles serão perseguidos por golfinhos de rede. Ele diz que os golfinhos usam Shinsu para capturar peixes, então Ban e Rachel usarão uma bolha de Shinsu para entrar na água. Para passarem no teste, eles precisam ser comidos junto com os peixes e depois serem cuspidos em terra pela rainha dos golfinhos. Lisu pergunta qual será o papel deles no teste e Yuhan revela que os goblins de partículas usam vermes gigantes para roubar os peixes que os golfinhos capturam. Se Ban e Rachel forem comidos pelos vermes, o teste falhará. Ele também diz que o inimigo natural dos goblins e vermes é o porco terrestre listrado. Quando os golfinhos sentem a presença dos porcos, eles fogem. A função dos outros será garantir que os golfinhos possam caçar livremente. Yuhan também avisa que existe um monstro chamado touro e que devem torcer para não encontrá-lo, pois até mesmo Rankers têm dificuldades contra ele. Ban e Rachel entram na bolha de Shinsu e ele diz que não precisa se preocupar, pois o grupo de Kun cuidará de tudo. E como Kun sabe que não é possível usar faróis para procurar debaixo da terra, então o melhor é reforçar a superfície. Ele divide as tarefas, deixando o grupo de Hots na vigia dos goblins, enquanto os lançadores de lanças ficam nas áreas elevadas para reagir aos vermes.
O grupo de Lizu deve observar os porcos, mas ele acaba ficando sozinho. Kun pergunta por que Lizu está ajudando Ban, e ele diz que Serena comentou que Ban brilha tanto porque ainda possui tudo que foi tirado dos outros quando entraram na torre. Por isso Lizu quer que Ban não perca isso. Hotz avisa que um dos grupos desapareceu, e o touro surge de repente diante de Lizu. Dentro da bolha, Rachel pergunta se Ban já pensou que esse seria o seu futuro, e ele responde que toda vez que pensava no futuro imaginava os dois juntos. O touro persegue os golfinhos, então Lizu joga uma pedra para chamar sua atenção, mas o monstro o ignora. Lizu saca a faca e fere o touro, que se enfurece e o ataca. Quando o monstro está prestes a devorá-lo, Annick e Endorse chegam para enfrentá-lo. Lizu acredita que vieram salvá-lo, mas elas dizem que só querem lutar contra o touro. O monstro ataca, mas elas pulam pra longe e Endorse o chuta no chão. Annick pede pra Endorse não atrapalhar e Endorse propõe uma aposta onde cada uma lutará com o touro por 5 minutos. Se Endorse vencer, ela ficará com as espadas da série dos 3 meses. Se Annick vencer, Endorse será sua serva pelo resto da vida. Enquanto isso, os vermes começam a se mover. Kun avisa pra todos esperarem suas instruções, pois se perderem essa chance, tudo estará acabado. A rede dos golfinhos começa a se formar ao redor de Ban e Rachel. Kun está frustrado por não conseguir ver o que está acontecendo, mas uma colega chamada Nair tem uma ideia. Endorse continua atacando o touro, mas ele sempre se levanta. Ele consegue agarrá-la, mas ela se liberta. O monstro corre para dentro da escuridão e Annick vai atrás dizendo que seus 5 minutos acabaram. Endorse também o segue dizendo que ainda tem tempo. Um peixe divino voador cruza a terra e revela um caminho subterrâneo, o que faz Kun perceber que Nair é uma anima, capaz de controlar peixes divinos. Ela explica que o peixe não luta, mas consegue detectar áreas ao redor com um sonar. Kun acha isso uma habilidade incrível. Ele pergunta se uma anima pode controlar outros animais como os golfinhos ou o touro. Ela responde que não, mas que talvez um Ranker consiga. Na bolha de Shinsu, Ban diz que ao encontrar o administrador foi questionado sobre o que queria ao chegar ao topo da torre. Ele conta que a primeira coisa que veio à mente foi o rosto de Rachel, e a segunda foi imaginar todos juntos sorrindo e comendo. Mas antes que pudesse responder, o administrador desapareceu. Enquanto isso, Hotz é visto por um Goblin, e o disfarce é destruído quando o Goblin é morto por Pericule, colega dele. Então Endorse encontra o touro, mas fica surpresa com os movimentos dele e percebe que ele ficou mais forte. Ele a agarra mais uma vez e dessa vez ela não consegue se soltar, perdendo a consciência. Enquanto isso, Annick se depara com Ren e fica chocada ao ver que ele tá com um colar que ela havia dado para sua mãe. Ela tenta atacá-lo, mas ele abre a boca e solta monstros que a jogam para longe. Ela continua tentando enfrentá-lo, mas ele a perfura com a língua e diz que tá decepcionado com ela. Quando ela tenta recuperar sua arma, ele a engole e comenta que nada disso teria acontecido se ela não tivesse tentado se vingar. Ele se prepara para matá-la, mas muda de ideia e decide se divertir. Ele traz de volta o touro, que ainda tá com a Endorse em seu poder. Annick percebe que Ren está controlando o touro e ele revela que a caçada subaquática foi planejada para eliminar ela. O touro solta a Endorse e Ren entrega a Green April para que Endorse mate a Annick, chamando-a de inimiga de Zahar. Lizu continua procurando por Annick e Endorse até que sente uma presença muito forte. Nesse momento, Yuri aparece atrás dele. Endorse segura Green April e caminha até Annick, mas ao invés de atacá-la, ela devolve a arma. Endorse pega a Black March de volta e juntas elas se preparam para lutar contra Ren. Annick cria um tornado ao seu redor, permitindo que sua espada ataque constantemente, mas Ren consegue desviar. Endorse também o ataca com a Black March e enquanto ele tenta escapar, Annick usa Green April para jogá-lo contra uma rocha. Endorse pensa que a luta terminou, mas Ren abre a boca e lança um ataque de raio que arremessa. Ele derruba Annick e pisando nela diz que vai matar Endorse também. Nesse momento, Yuri e Lizu chegam para ajudar. Ren se confunde com a presença de uma princesa e está prestes a se apresentar, mas Yuri o ignora ao ver a Black March. Ren diz que tá ali por ordem de Zahar para recuperar as espadas, mas Yuri o manda embora. Ren afirma que Zahar ficará furioso ao saber que uma princesa defendeu uma impostora, o que deixa Yuri irritada. O chão ao redor dela se quebra e ela dá a Ren uma última chance de fugir antes que o mate. Ren se empolga com o desafio, solta seus monstros para atacá-la, mas ela os destrói todos imediatamente. Ela se aproxima e com apenas um estalo de dedo destrói tudo à sua frente, mas Ren consegue escapar. Dentro da bolha de Shinsu, as mãos de Ban e Rachel começam a brilhar. Ban comenta que mesmo sendo bonita, aquela luz é forte demais. Enquanto isso, Rex se cansa de fugir dos goblins e parte pro ataque, pulando em cima de um dos vermes. Ele continua enfrentando os goblins, mas são muitos e Pericule acha que ele vai morrer. De repente, todos começam a flutuar e Pericule se pergunta se isso é obra de Rek, mas Aix manda ele olhar para trás. Eles percebem que Lore chegou para ajudar. Os porcos listrados começam a sair das bocas dos vermes, o que surpreende Pericule, mas Nair explica que isso fazia parte do plano de Kun. Ela conta que encontraram um túnel subterrâneo usado pelos golfinhos para chegar à água, e Kun deduziu que os porcos usavam o mesmo caminho. Por isso pediu a Lore para destruí-lo, o que acabou
levando os porcos até os Goblins. Enquanto isso, Kun é abordado por um membro de sua família e se prepara para lutar, mas o garoto diz que não adianta, pois Kun não conseguiria vencê-lo. Em outro lugar, Lero e os outros percebem que o intruso entrou na área do teste, mas não sabem quem é. Eles tentam descobrir, mas o garoto ao lado de Kun aperta um botão que desliga a transmissão. Quando se irrita, mas Yuhan o lembra de que aquele teste está sendo conduzido pelo administrador, então eles não podem interferir. Kun quer saber o que o outro membro da família deseja, e o garoto diz que pode levá-lo até Maria. Kun não entende por que ele faria isso, e o garoto diz que é divertido irritar a família, já que também é um rejeitado. Kun recusa a oferta, dizendo que não está subindo a torre por Maria. O garoto provoca, dizendo que seus objetivos são grandes demais para alguém que tem medo de sacar uma faca. Quando o Hot chega para ajudar, o garoto percebe que Kun tem bons amigos e decide ir embora. Enquanto isso, Evan e o outro companheiro de Yuri, Karudin, tentam alcançá-la, mas encontram Yuhan no caminho. Evan percebe que Ivan Kel não está por perto, já que Yuhan não poderia continuar o teste se ele estivesse ali, pois um assassino de Zahard entrou na área. Yuhan sabe que o objetivo deles é recuperar a Black Marsh e diz que não vai deixar ninguém descobrir o que está acontecendo, fazendo Evan perceber que ele deixou o assassino agir de propósito. Yuri continua enfrentando Rin, mas Evan usa seu bolso para se comunicar e pede que ela não ajude Anik. Endorse afirma que eles vão se livrar dele sozinhos. Mesmo ferido, Rin continua sendo forte demais para eles. Endorse diz que se lutar por um amigo for traição, então ela não se importa de ser chamada de traidora. Yuri se afasta, mas manda Karudin acabar com Rin. Karudin desce do teto e o ataca com seu martelo, esmagando Rin no chão. Quando está prestes a morrer, Rin revela que já enviou o touro atrás de Ban e Rachel, pois não pode permitir que o irregular continue vivo. Nesse momento, Yuri decide destruir o teste, mas Yuhan avisa que isso fará Ban falhar. Ela diz que não se importa, mas Anika afirma que aquilo é importante para eles, já que querem subir a torre juntos. Ban tenta usar Shinsu contra o touro, mas a criatura continua atacando e acaba machucando ele. De repente, o Shinsu de Ban começa a brilhar e ele é engolido pelo touro. No entanto, ele usa seus poderes para destruí-lo por dentro e cai de volta na bolha. Yuri pega a Green April e diz a Anik que recupere a arma quando souber usá-la corretamente. Ela também entrega algo a Lisso para que seja dado a Ban, dizendo para ele ir até o andar 77. E então Ban diz a Rachel que vai levá-la até o topo da torre, mas de repente ela o empurra para fora da bolha com frieza. Rachel acha que finalmente acabou, mas Zedão observa tudo e comenta que aquilo é apenas o começo. Então é revelado que quando Rachel entrou na torre, ela também acordou no mesmo lugar que Ban e encontrou Ridon, e ele lhe disse que a torre não estava chamando por ela. Porém, ela implorou para ficar, dizendo que seu sonho é subir a torre, então Ridon decide aplicar o mesmo teste que deu a Ban com ela. Ela reclama que o teste é impossível, mas Ridon a manda se calar e assistir ao nascimento de um salvador. Ela fica chocada ao ver Ban entrar na torre e se pergunta por que Ridon o chama de salvador. Ridon a esconde para que ela observe Ban no teste inicial. Depois ele pergunta se ela entendeu por que não foi escolhida e ele então a chama de fraca. Rachel ainda diz que quer subir a torre para ver as estrelas, mas Ridon afirma que o verdadeiro desejo dela é se tornar uma estrela. Ela implora por uma chance. Então ele diz que permitirá que ela suba se ela matar Ban. Ele questiona por que ela está surpresa, já que foi ela quem o abandonou quando não precisava mais dele. Ela menciona que Ban está com a Black March, então pede uma arma, mas Ridon dá a ela um guarda-costas. Então vemos que sempre que via Ban lutando, Rachel desejava que alguém o matasse, pois ela não teria capacidade para fazer isso com as próprias mãos. E em seguida vemos Yuhan instruindo o Arun a observar Ban e avaliar se ele é digno, enquanto Rachel seria apenas uma isca. Rachel sabia que precisava ser ela a matar Ban, por isso pediu que Kun não contasse nada a ele. Ela queria manter distância até encontrar a oportunidade certa. Com o passar do tempo, ela passou a ter medo de gastar seus pontos, achando que se não conseguisse matar Ban, não teria pontos suficientes para continuar subindo na torre. O Arun pergunta a Rachel se ela desistiu de subir a torre, e Rachel responde que ainda é esse o seu objetivo. Então o Arun diz que ela deve aproveitar a confusão que está prestes a acontecer. O Arun pede que Rachel crie uma situação que a permita continuar perto de Ban, mas Rachel não entende o que ela quer dizer. O Arun apenas responde que ela vai entender na hora certa. Quando Oa fez de refém, Rachel percebeu que era isso que o Arun quis dizer, então ela decidiu se deixar ser esfaqueada. Tudo aconteceu conforme o plano dela e Rachel sabia que mais cedo ou mais tarde uma chance de matar Ban surgiria. Depois do funeral de O, Rachel pediu a Ban que a deixasse pra trás porque assim ela não precisaria matá-lo, mas Ban escolheu ficar com ela. Ele disse que ela era a luz da vida dele, mas Rachel achava que tinha se tornado tão sombria que aquelas palavras não significavam mais nada pra ela. Ela começou a sentir inveja e passou a ter raiva de Ban porque ele se tornou amigo de todos. Quando Ban foi conversar com o administrador, Yuan disse a Rachel que aquela seria sua última chance de subir a torre. Por isso, quando ela estava com Ban dentro da bolha, ela soube que precisava fazer alguma coisa.
Com o passar do tempo, Rachel percebeu que Ban era quem havia se tornado uma estrela, e que ela não tinha nada de especial. Ban disse que queria subir a torre com ela, mas Rachel sabia que se continuasse ao lado dele nunca se tornaria uma estrela. Depois disso, ela foi cuspida no chão pela rainha dos golfinhos, e todos ficaram surpresos com o desaparecimento de Ban. Rachel disse que eles foram atacados pelo touro, mas logo perdeu a consciência. Mais tarde, ela acordou em seu quarto, e o Arun a parabenizou, dizendo que tudo saiu como planejado. Enquanto isso, Lero contou para todos que eles examinaram a área inteira, mas não encontraram o corpo de Ban. Ele disse que acredita que Ban pode ter sido devorado por um peixe. Periculi quis saber o resultado do teste, mas foi mandado calar a boca. Lero então informou que todos foram aprovados e que em breve seriam contatados com os próximos passos. Lero se encontrou com Yuan e perguntou o que ele tinha feito com Rachel, mas Yuan respondeu que ela fez a própria escolha. Hotz achou que deviam isso a Ban. Então ele e os outros decidiram continuar subindo a torre junto com Rachel, levando-a até o topo. Por outro lado, Lero decidiu deixar o cargo de administrador de testes, e disse a Quant que ele também estava sendo demitido. Lero perguntou a Quant se ele queria ir junto, e revelou que pretende subir a torre para descobrir a verdade. Yuan comentou que tudo aconteceu como eles haviam planejado, já que todos os aliados de Zahard acreditavam que Ban estava morto. No entanto, a verdade era outra. O Arun foi até o local onde Ban estava, protegido por Shinsu e ainda vivo. Quando ele acordou, ficou confuso, sem entender o que havia acontecido com ele e com Rachel. O Arun então lembrou a Ban que foi Rachel quem o empurrou e disse que ele tinha o potencial para se tornar o salvador e o deus da torre. Ela explicou que se ele quisesse entender Rachel, precisaria chegar até o topo da torre. O Arun se ofereceu para treiná-lo. Ban pensou que talvez as respostas não estivessem no topo, mas mesmo assim decidiu subir a torre e buscar as respostas com as próprias mãos. E assim a primeira temporada se encerra. Deixa o like se você gostou do vídeo e comenta se você quer que eu faça um vídeo completo da segunda temporada também. Abraços e até mais.